foi eleita a melhor da partida e ganhou um prêmio do patrocinador. O prêmio foi uma cesta de produtos da Bombril. Bailando com Vini Junior. O Brasil é conhecido como o país do futebol, um esporte que reúne raças, diferentes classes e diferentes ideais. Porém, um problema sombrio insiste em manchar esse esporte tão lindo. Atualmente, manchetes do futebol, que antes eram mensagens de alegria e de vitórias para o povo brasileiro, foram substituídas por notícias infelizes de discriminação e violência durante os jogos. Eu tenho 18 anos e a experiência que eu tive foi quando eu jogava na base do São Caetano, eu era goleiro, na qual eu me senti muito desmotivado quando teve a ocasião de que eu fui fazer um grande salto para fazer uma grande defesa, por sinal foi muito linda, eu fiz uma bela ponte, e aí quando eu consegui pegar a bola lá no ângulo, bem certinho, eu vi atrás de mim no gol, lá atrás no dia seguinte, caraca, olha o macaco. O futebol brasileiro foi trazido por Charles Miller. Charles Miller, ele era um estudante que foi para a Europa e encontrou o futebol lá e achou uma coisa muito bacana e se interessou e acabou trazendo para o Brasil. No Brasil, o futebol era uma coisa para as elites. Era feito em clubes e nos clubes era onde tinha os bailes, toda aquela questão social. Era mais uma questão política, a questão dos clubes mesmos. Era uma coisa para as elites, para a classe média alta. Eram encontros sociais, era onde ocorriam os almoços, onde os chefes de famílias levavam suas filhas para caçar marido e onde os rapazes assim de boas famílias se divertiam. Era isso que se resumia o futebol. Quem trouxe uma revolução para esse cenário no futebol foi o clube Vasco da Gama. Antigamente, só quem vencia os campeonatos era a elite. Muitos acreditam que isso era porque quem jogava nos clubes de elite eram pessoas que só estudavam ou que não tinham muita ocupação assim na sua vida, que estavam ali por entretenimento. Os negros e mulatos, os clubes que eram considerados times de várzea, muitas vezes eles trabalhavam e já estavam ali cansados. O Vasco, ele trouxe uma revolução quando era um time que, querendo ou não, os sócios eram de fábricas, eles eram donos de fábricas, mas eles colocavam seus trabalhadores pra, tipo assim, ele trabalhou assim de manhã, aí à tarde ele ia lá, treinava e jogava, ele dava uma liberdade para os seus jogadores, ou até mesmo pagava para jogar, por puro prazer do esporte. Foi o Vasco que trouxe essa revolução quando começou o time dele subir. Ele subia uma, subia duas e foi ganhando destaque. Com isso, os times de elite foram fazendo de tudo para tirar eles dos campeonatos, com aqueles argumentos de que quem jogava não podia fazer trabalhos braçais e que essa é segregação racial, porque nós sabemos que quem fazia esses trabalhos dos braçais eram os negros, ou seja, querendo ou não, era uma questão do racismo. Eles queriam tirar os negros dali e deixar o futebol apenas para as elites, apenas para quem tinha dinheiro e quem era de família, porque como eu disse, os clubes eram uma coisa para a elite, era um encontro social, era a sociedade ali da época. E nisso surgiu a carta que foi a cartada, que é bem lembrada, que foi quando os times de elite propunham que o Vasco saísse da liga porque tirasse 12 jogadores. Ou eles tiravam 12 jogadores do seu time que foram denunciados por trabalhos braçais e etc. Ou eles não jogavam mais na liga. E o Vasco mandou a cartada e falou: então tô nem aí, eu não vou tirar os meus jogadores e não vou mais jogar na sua liga.
De acordo com o Observatório de Discriminação Racial do Futebol, o caso de aumento do racismo, não somente na Europa, mas no Brasil, teve um aumento de 40%. O caso do Vinícius Júnior foi um dos motivos para que os jogadores tivessem coragem de repercutir todas essas discriminações sofridas durante os jogos. O jogador de futebol compreendeu que aquilo que acontece em campo, que ele dizia que deveria morrer em campo, ele já entende que isso é crime, que o racismo é crime. Não pode morrer em campo e precisa ser denunciado. Acontece bastante, a gente consegue ver nos jornais, nas revistas, redes sociais, que acontece tanto com famosos, também com crianças e pessoas anônimas, assim, por assim dizer. Por exemplo, aqui na escola pode acontecer várias vezes, só que pode ser muito tratado muitas vezes como racismo criativo, por assim dizer. Não é fácil, eu acompanho tudo isso com muita tristeza, mas não é nenhuma novidade para as pessoas negras que estão mais atentas ao caso, mais atentas a toda essa situação que o racismo provoca. Talvez seja uma novidade para muitas pessoas, porque muita gente ainda se nega a acreditar que o racismo é real, que ele existe, que ele afeta e que ele prejudica as pessoas. O Vini Júnior, eu acho ele um grande jogador, porém a pressão que ele sofre, tanto no Real Madrid, lá na Espanha, tanto aqui no Brasil, acaba influenciando de uma maneira negativa a bola jogada dele. Por exemplo, no Real Madrid ele é destaque de grandes competições, do maior time do mundo. Já na seleção brasileira, que é a maior seleção do mundo também, ele acaba assumindo e acaba sendo apagado e assim sendo julgado também por causa da pressão que ele sofre dentro e fora de campo. Falam que quanto mais perto do topo você está, mais julgado você é. Era proibido o futebol para a mulher. E quando a polícia vinha correndo atrás de mim, eu saía correndo porque eu não podia jogar futebol. Eu nasci pro futebol. O texto do decreto-lei vai proibir as mulheres de praticar o futebol. Apesar da proibição, somos mulheres desobedientes, então muitas brasileiras vão continuar jogando. Na posição que aparecesse, eu entrava. Só não entrava no gol. Meu nome é Maraídes Maciel e meu sonho era ser jogadora de futebol. E eu nasci numa época boa para o futebol feminino, considerando as minhas antepassadas que sofreram um grande preconceito e lutaram contra o direito de eu poder exercer a prática que eu tanto sonhava. Na minha infância, o meu sonho sempre foi jogar futebol. Só que o meu maior preconceito sofrido era dentro da minha própria casa, onde meus irmãos que praticavam do esporte que eu sonhava em praticar, nunca deixaram de eu exercer esse esporte que eles exerciam, por eu ser apenas uma mulher. Eles me proibiam de jogar futebol, falavam que se eu praticasse do esporte, eles iam me bater, coisa que acontecia, porque quando eu fugia da minha casa e ia praticar o esporte na rua, eles faziam com que eu apanhasse. Me batiam, me deixavam lá os prantos, porque se eu estivesse praticando o esporte com outros garotos no meio da rua, coisa que eu gostava de fazer, eles iam lá, me levavam para casa e sempre que eu chegava... E em meio a isso tudo que os meus irmãos me batiam e me oprimiam por conta de um esporte que eu amava, a única pessoa dentro da minha casa que me apoiava de todas as formas possíveis era a minha mãe, que falava pra mim que futebol era um esporte pra todos e que eu nunca devia desistir. E que se eu gostava tanto daquele esporte, eu devia ir atrás do meu sonho e continuar praticando, mesmo todo mundo falando pra mim que eu não devia. Com isso, eu aprendi que futebol é coisa de mulher sim, e que apesar dos homens falarem que não, eu posso praticar o esporte que eu amo. Sabe o que é legal? É que quando eu comecei a jogar, eu não tinha um ídolo no feminino. Vocês não mostravam o jogo feminino. Como que eu ia ver? Como que eu ia entender que eu poderia chegar a uma seleção e me tornar uma referência? Hoje a gente sai na rua e as pessoas param, os pais param e falam: a minha filha te adora, ela quer ser igual a você.
E não é só com a Marta, é com outras atletas também. Então hoje a gente tem as nossas próprias referências. Isso não teria acontecido se a gente tivesse parado nos primeiros obstáculos. Contudo, eu acho que o Brasil é um país onde existe grande potencial do futebol feminino, onde existe grandes, pequenas mulheres que podem ser grandes jogadoras e que traem um futuro no futebol feminino no Brasil. Porém, o país ele não apoia o futebol feminino, ele prisa mais pelo masculino. E isso deveria ser mudado. O Brasil deveria investir mais no futebol feminino, trazendo com que essas meninas de 14 e 15 anos pudessem, no futuro, promover grandes vitórias para a nossa seleção. Futebol é um esporte que une diferentes raças, culturas e gêneros, onde pessoas tão distintas têm o mesmo objetivo, vencer e jogar. Apesar disso, é um jogo com muitos preconceitos presentes em sua história e desenvolvimento, que possamos dar um cartão vermelho à discriminação e deixar de banco a falta de empatia. Bailando con Vini Junior. Ele corta pra esquerda, corta pra direita, ele mexe o ombrinho, balança a cabeça. Ele corta pra esquerda, corta pra direita, ele mexe o ombrinho, balança a cabeça. Baila, 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 Vini malvadeza. Baila, 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 Vini malvadeza. Ele corta pra esquerda, corta pra direita, ele mexe o ombrinho, balança a cabeça. Ele corta pra esquerda, corta pra direita, ele mexe o ombrinho, balança a cabeça. Baila, 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 Vini malvadeza. Baila, 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 Vini malvadeza. Eu rabisca, rabisca, mexendo o pezinho, vai, vai, manda o passinho. Eu rabisca, rabisca, mexendo o pezinho, vai, vai, manda o passinho. Eu rabisca, rabisca, mexendo o pezinho, vai, vai, manda o passinho. Eu rabisca, rabisca, mexendo o pezinho, vai, vai, manda o passinho. Vai, manda o passinho, vai, manda o passinho, vai, manda o passinho, vai, manda o passinho. Malvadeza, Vini malvadeza, malvadeza. Bailando con Vini Junior. Baila Vini, baila Vini, baila Vini, baila Vini, Bailando con Vini Junior. Ele corta pra esquerda, corta pra direita, ele mexe o ombrinho, balança a cabeça. Ele corta pra esquerda, corta pra direita, ele mexe o ombrinho, balança a cabeça. Baila, 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 Vini malvadeza. Baila, 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 Vini malvadeza. Ele corta pra esquerda, corta pra direita, ele mexe o ombrinho, balança a cabeça. Ele corta pra esquerda, corta pra direita, ele mexe o ombrinho, balança a cabeça. Baila, 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 Vini malvadeza. Baila, 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 Vini malvadeza. Eu rabisca, rabisca, mexendo o pezinho, vai, vai, manda o passinho. Eu rabisca, rabisca, mexendo o pezinho, vai, vai, manda o passinho. Eu rabisca, rabisca, mexendo o pezinho, vai, vai, manda o passinho. Eu rabisca, rabisca, mexendo o pezinho, vai, vai, manda o passinho. Vai, manda o passinho, vai, manda o passinho, vai, manda o passinho, vai, manda o passinho.